E aí, galera, dando continuidade aqui à nossa teoria do cálculo 2, vamos falar agora de limites de funções de várias variáveis. Temos aqui dois exemplos que vai tratar de funções de duas variáveis, e o que a gente vai fazer aqui nesse esqueminha, né, que é uma tabelinha que existe até no livro do Stuart, que diz o seguinte, ó, ele dá essas duas funções, f de xy e g de xy, e faz uma tabelinha, quando o x vai se aproximando de zero, certo? Tanto por valores menores do que zero, quanto por valores maiores do que zero. E o y também vai se aproximando de zero, tanto por valores menores do que zero, quanto por valores maiores do que zero. Então, o que acontece quando x e y vão se aproximando de zero nas duas funções, tá? Tanto nessa da esquerda, quanto nessa aqui da direita. E aí, observe que tanto à medida que o x e o y vai se aproximando de zero, esses aqui são os valores que a gente acha para a função quando a gente substitui, por exemplo, o x por menos 1 e o y por menos 1. Aí a gente vai achar que a função vai valer 0,455. Se eu substituir o x por menos 0,5 e o y por menos 1, aí a gente vai achar lá na função 0,759 e assim por diante. Então, observe que à medida que eu vou aproximando os valores de x e de y de zero, né? Então, quando o x vale menos 0,2 e o y vale menos 0,2, a gente tem aqui 0,999. Quando o x vale menos 0,2 e o y vale 0, tá certo? Aí a função vai valer 1. Se o x vale 0 e o y vale menos 0,2, a função vai valer 1. Então, perceba que à medida que eu vou me aproximando de zero, tanto pelo valor de x quanto pelo valor de y, observe que a função vai ficando cada vez, quando a gente analisa aqui, ó, a função vai ficando cada vez mais próxima de 1. Esse meu aqui não existe, né, porque a função não está definida em 0, 0. 0, 0 não é um ponto do domínio dessa função, porque se x for 0 e y for 0, aí a gente vai ter uma divisão por zero e essa divisão não existe. Então, o ponto 0, 0 ele não faz parte do domínio da função, mas isso não quer dizer que a gente não queira analisar o que acontece nas proximidades de 0, 0. Um pensamento que já é comum para quem já pagou o cálculo 2. Ou, perdão, cálculo 1. Já observe que na função g, aqui, tá certo? Na função g, à medida que o x vai se aproximando de zero e o y vai se aproximando de zero, parece que ele vai se aproximando de zero aqui, tá certo? Há uma oscilação quando você vai alterando os valores de x, né? Ó. Quando os dois valem menos 1 e menos 1, você tem esse valor. Quando os dois valem menos 0,5 menos 0,5, aí você já tem esse outro valor aqui. E aí você tem esse outro valor aqui. E aí dá até a entender, né, que parece que eles vão se aproximando de zero, né? À medida que o x e o y vão se aproximando de zero, a resposta vai se aproximando de zero. Mas aí observe que a gente não tem um padrão aqui, né? Ó. Enquanto que aqui a gente ia vendo que se o x fosse se aproximando de zero, se eu deixar, por exemplo, o y aqui fixo em menos 0,2, quando o x ia se aproximando de zero, o y, a função, mesmo com o y valendo 0,2, ela vai ficando cada vez mais próxima de 1, tá certo? Aqui, isso aqui não acontece. Digamos que você deixa aqui o y fixado aqui no menos 0,2 e for alterando só o x, aí você vai ver que a função ela não tem um comportamento muito razoável, né? Ela vai aqui, ó, ela diminui de maneira muito drasticamente, não tão suave como foi a anterior, de maneira próxima de zero, para próximo de zero. Mas, curiosamente, quando um deles vale zero, a função fica próxima de menos 1 o tempo todo. Ó. Quando o x vale zero e você vai variando o y, a função fica ali sempre resultando em menos 1. Quando o x é igual a zero e quando o y é igual a zero e você vai variando o y, a função sempre fica igual a 1. E aí você tem, nesse caso, que o limite, que por essa tabelinha, né, a aproximação, ela não vai para um número específico, tá certo? Então aqui é só para ilustrar, lógico que essa tabelinha a gente não pode utilizar ela em todos os problemas, mas essas duas tabelinhas é só para ilustrar que aqui você tem uma função que ela vai se aproximando de 1, independente em que direção você vá, isso é importante, independente em que direção você vá, tá? Já essa outra aqui não está se aproximando de um número específico. E a gente tem um caso em que o limite, e é assim que a gente escreve, ó, o limite da função quando o x e y se aproxima de zero, tanto o x quanto o y se aproxima de zero, é 1. Já o limite da outra função, quando o x e o y se aproximam de zero, não existe. E essa daqui vai ser a nossa anotação quando a gente estiver trabalhando com limites. A gente vai dizer que o limite de uma função f de x, y
quando xy tende a um determinado AB, vai ser igual a L, e aí a gente utiliza essa notação que aqui está. Perceba que, diferente lá de cálculo 1, que a gente dizia, por exemplo, que o x tende a que a gente disse que um ponto tende a outro ponto. Lá em cálculo 1 a gente dizia que o x tendia a um número. Aqui a gente está fazendo um ponto, né? Porque xy é um ponto, tender a um outro ponto. E aí vamos entender melhor o que significa, qual o significado dessa ideia de limite no plano agora. Porque enquanto que no cálculo 2 a gente tinha lá um x0 e a gente fazia os números se aproximarem desse x0, no cálculo 1, no cálculo 2, perdão, a gente está no contexto diferente, porque eu vou ter um ponto aqui, que ele está no plano XY, e aí eu vou pegar vários pontos que estão próximos desse ponto XY. O que acontece quando eu vou me aproximando desse ponto, tá certo? Então eu estou pegando pontos que vão se aproximar de um determinado ponto, enquanto que lá em cálculo 1 a gente pegava números que se aproximavam de um determinado número. Então vamos ilustrar a situação. Então a definição de limite diz o seguinte, seja f uma função de duas variáveis, isso aqui é para duas variáveis, mas a ideia vai valer para duas, três e assim variáveis e assim por diante. Se f é uma função de duas variáveis, cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de um ponto AB, dizemos que o limite da função, quando o xy, quando qualquer ponto tende ao ponto AB, é L, e escrevemos dessa forma aqui, essa notação que a gente já falou, se para todo número epsilon maior do que zero, houver o número correspondente delta maior do que zero, tal que, para todo ponto pertencente ao domínio da função, essa raiz aqui, se essa raiz aqui for menor do que delta, então o f de xy menos L é menor do que epsilon. Vamos entender o que significa essas ideias aí, essa definição formal, porque em outros vídeos a gente vai precisar usar essa definição para saber quando um limite existe. E nessa parte de cálculo 2 é importante que vocês fiquem atentos, porque é mais fácil provar que um limite não existe no cálculo 2 do que provar que ele existe, diferente lá de cálculo 1, tá? Então veja só, qual é a ideia aqui? O que significa isso aqui, pessoal? Isso aqui nada mais é do que a norma de xy menos AB. Tá? Então, é como se eu encarasse o xy como um vetor e o AB como outro vetor, e aí eu faço a diferença entre eles. Então, quando essa diferença entre eles é menor do que um número, quando eu consigo achar um delta, tal que essa diferença é menor do que o delta, e isso implicar que f de xy menos L é menor do que epsilon, então eu vou dizer que o limite existe. Em outras palavras, o que está acontecendo é o seguinte, ó. O que significa dizer que o limite dessa função vai ser L? Significa dizer o seguinte, a pessoa vai me dar um epsilon qualquer, e esse epsilon que ela me der, eu tenho que conseguir achar um delta, tal que para essa diferença aqui, para esse tipo de continha aqui, que vai ser menor do que um delta que eu vou lá determinar, eu tenho que conseguir achar esse delta, e com esse delta eu consigo concluir que essa diferença vai ser menor do que o epsilon que a pessoa me deu. Então digamos que a pessoa diz assim, ó, eu vou lhe dar um epsilon de valor de tamanho 0,5. Então, para eu dizer que o limite dessa função é igual a L, então eu tenho que fazer a função menos o limite tem que ser menor do que 0,5. O módulo da função xy menos o limite tem que ser menor do que 0,5. Então, se for menor do que 0,5, se para todo o epsilon que a pessoa der, eu conseguir mostrar que a função menos o limite é menor do que o epsilon que ela me der, se ela me der 0,5, eu tenho que conseguir mostrar que é menor do que 0,5. Se ela me der 0,4, eu tenho que conseguir mostrar que é menor do que 0,4. Se eu sempre conseguir mostrar que essa diferença aqui é menor do que esse epsilon que a pessoa está me dando, então quer dizer que o limite existe. Então, o limite vai existir se eu conseguir achar um delta, ou seja, se eu conseguir achar uma proximidade de pontos que estão próximo do ponto AB, tal que essa proximidade seja menor do que o delta. Isso aqui está dizendo o seguinte, ó, numa linguagem mais informal, está dizendo, ó, se a pessoa me disse assim, eu quero epsilon 0,5, então eu tenho que conseguir uma proximidade desse ponto, eu tenho que conseguir um delta, tá certo? Um delta qualquer, tal que para todas as proximidades desse ponto que tem um tamanho menor do que o delta, que tem uma distância até o ponto, se eu pegar todos os pontos, tal que a distância de A até B vai ser menor do que esse delta, se eu pegar todos esses pontos que atendem essa condição, que é menor do que esse delta, na hora que eu fizer f de xy menos L, vai ser menor do que 0,5. Então, na imagem, fica mais ou menos assim, ó.
O que seria esse delta? Seria o raio de um disco, porque eu estou aqui ó, no plano XY, é isso que está acontecendo aqui, eu estou aqui no plano XY, aí tem aqui um ponto AB. Então, o que quer dizer, o que significa dizer que o limite da função, quando x se aproxima de AB, vai ser igual a L? O que isso significa? Significa que eu vou conseguir pegar um ponto, aliás, significa que eu vou conseguir pegar um disco ao redor do ponto AB, tá certo? Um disco ao redor do ponto AB, um disco de raio R, uma circunferência aqui, um disco de raio R, tal que todo ponto que eu pegar nesse disco, então eu perceba, eu consigo achar, para eu dizer que o limite é L, eu tenho que conseguir achar um disco tal que toda vida que eu pegar um ponto nesse disco, o F desse ponto vai ficar entre L mais epsilon e L menos epsilon, que é justamente isso que está aqui, pessoal. Porque se a gente pega essa continha aí, ó, F de xy menos L, e aplica a ideia do que é o módulo, né? Isso aqui é menor do que epsilon e maior do que menos epsilon. E aí, ajeitando isso aí, somando L de ambos os lados aí, a gente vai ficar com F de xy menor do que epsilon mais L e maior do que L menos epsilon. Tá certo? Então, o que está acontecendo é que eu tenho que conseguir achar um disco, tal que todos os pontos desse disco vão me dar um F que vai ficar lá. O valor de F nesse ponto vai ser o número que vai ficar entre L mais epsilon e L menos epsilon. Vai ficar aqui, ó, nesse intervalo que tem a ver com isso aqui. Ou seja, se eu fizer F de xy menos L, vai ser menor do que epsilon. Se eu pegar qualquer ponto, se eu pegar, por exemplo, ó, tá aqui esse ponto azul. Aí esse ponto azul vai me dar um F qualquer aqui, que isso aqui vai me dar um número. Eu não sei que número é esse. Vou chamar esse número de N. Mas esse número, perceba que ele é menor do que L mais epsilon. Como esse número é menor do que L mais epsilon, esse número, N, ele veio de um F de xy. Tá certo? Aí, se eu fizer esse número menos L, isso é menor do que epsilon. Por quê? Se eu fizer esse número menos L é menor do que epsilon. E aqui você tem que entender, ó, esse número é o F, eu estou fazendo F de xy menos L e está dando menor do que epsilon. Por que se eu fizer esse número menos L está dando menor do que epsilon? Porque esse número que tá aqui, ó, ele é um número menor do que L mais epsilon. Então, se eu fizer esse número menos L, isso é menor do que epsilon. Então, o que tem que acontecer é o seguinte, eu devo achar um disco tal que, um disco de tamanho delta, tal que todos os pontos desse disco vão me levar a um outro intervalo. Quando eu calcular os F's desses pontos, eles vão me levar a um outro intervalo, tal que esses resultados que eles me levam são um intervalo que vai estar lá entre L mais epsilon e L menos epsilon, um intervalo de tamanho epsilon. Em outras palavras é isso, né? Um intervalo, ele me leva a um intervalo centrado em L e de tamanho epsilon. É isso que está acontecendo. Só que observe, tá, que essa aproximação ela se assemelha muito com a ideia lá de cálculo 1, porque lá a gente se aproximava de um número. Só que aqui a gente está se aproximando de um ponto. Então, à medida que eu vou me aproximando desse ponto aqui, que é o centro, todos os F's desse ponto, que estão aqui dentro desse disco vão ficar dentro desse intervalo. Se estão dentro desse intervalo, quer dizer que toda vida que eu fizer o F de xy, um F de um ponto qualquer, menos o limite, menos o L, isso vai ser menor do que epsilon. É isso que está acontecendo. E aí outra figura ilustra essa interpretação no R3, né? Que eu vou ter aqui um disco de centro AB, e aí todos os pontos que eu pego nesse disco vão me levar aqui é um ponto disco, né? Aí quem é o F desse ponto? Digamos, vai estar aqui. É L menos epsilon. Se eu pegar um ponto aqui dentro do disco, perceba que esse ponto, o F dele vai estar mais ou menos aqui, ó, e aí ele vai ter um número lá entre L mais epsilon e L menos epsilon. Ele vai ficar dentro do intervalo de tamanho epsilon, que é isso que está aqui, certo? Essa escrita se refere a essa interpretação é um intervalo, e aí eu estou dizendo que todo número que eu pegar num determinado disco, os F's desse número vão ficar sempre entre L mais epsilon e L menos epsilon. É isso que está ocorrendo. Comentado essa interpretação, vale falar o seguinte. O limite aqui de funções de várias variáveis, como a gente está no R3, por exemplo, eu estou aqui no R3,
Quando a gente estava lá no cálculo 1, a gente só se aproximava de um ponto por uma direção. Se eu tivesse aqui o número A, o x poderia se aproximar de A ou pela direita ou pela esquerda. Como a gente está aqui no R2, eu vou me aproximar de um ponto e não de um número. Então é como se eu tivesse um ponto aqui, tá certo? E aí, para eu me aproximar desse ponto, eu posso vir nessa direção, eu posso vir nessa direção, eu posso vir nessa direção, eu posso vir numa direção bem doida assim, ó, e por aí vai. Existem diversos caminhos que me aproximam desse ponto. Existem infinitos caminhos que me fazem me aproximar desse ponto, na verdade. E aí, isso faz com que não seja tão óbvio calcular o limite, dizer qual é o limite de funções de várias variáveis, tá certo? Porque você pode se aproximar daquele ponto por uma infinidade de opções, diferente do cálculo 1, que você se aproximava de um número por duas direções apenas. Aqui não, eu posso me aproximar, como eu não estou me aproximando de um número, eu estou me aproximando de um ponto, eu posso me aproximar desse ponto aqui por diversos caminhos, tá certo? Então, entendido isso, vamos ver como é que faz o cálculo do limite em um problema. Então, veja só, estou aqui com esses dois problemas, que é para mostrar que o limite a seguir não existe. Então, como eu disse, a gente, quando o xy se aproxima de 0, 0, você pode se aproximar de 0, 0 por diferentes caminhos. Então, o que acontece é o seguinte, é como se a gente tivesse aqui no plano xy, e está aqui o ponto 0, 0. Aí eu vou me aproximar do ponto 0, 0. Para eu me aproximar do ponto 0, 0, eu posso me aproximar. É um ponto, preste muita atenção, não é um número, é um ponto. Para eu me aproximar do ponto 0, 0, eu posso me aproximar nessa direção, nessa direção, nessa direção, nessa direção, nessa direção aqui. Eu posso me aproximar dele, ó, nessa direção aqui, por esse caminho aqui, posso me aproximar dele. Então, existem vários caminhos. Como eu quero provar que o limite não existe, como a ideia é mostrar que o limite não existe, eu vou mostrar que diferentes caminhos dão diferentes respostas. E aí, portanto, como diferentes caminhos dão diferentes respostas, o limite não existe. Para o limite existir, todos os caminhos que você pegar devem chegar na mesma resposta. Mas e aí, como é que faz essa ideia dos caminhos? A ideia dos caminhos é o seguinte, ó. No caso da letra A, um caminho possível, vamos analisar um caminho possível. Seria você se aproximar do ponto na direção do eixo X. Por pontos, ó, eu vou me aproximando daquele ponto por pontos que estão sempre sobre o eixo X. Se os pontos estão sempre sobre o eixo X, os pontos que eu estou pegando estão sempre sobre o eixo X, então os pontos que eu estou pegando, eles são da forma um número t e o y é 0. Eu botei t aqui para só diferenciar do ponto xy aqui, né? Eu poderia ter deixado x, alguns livros deixam x, mas só para fazer de um jeito diferente, para não gerar confusão algébrica, aí eu vou escrever T0. Então, eu posso me aproximar por esse caminho T0. O que é o caminho T0? Eu estou me aproximando por pontos, onde a coordenada x é um número qualquer e a coordenada y é sempre 0. Então, o que acontece? Aí eu vou lá, eu vou calcular o meu limite, aí eu vou calcular assim, ó, o limite dos pontos T0 se aproximando de 0, 0. O que acontece com o limite da função quando os pontos que eu estou pegando são nesse formato aqui, ou seja, estão na direção do eixo x, tá? Aí eu vou lá calcular, ó. Isso vai ser o limite de x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí isso aqui, como o x vale t e o y vale 0, eu posso substituir o x por t e o y por 0. Aí a gente pode ficar com a seguinte expressão. Eu posso ficar com o limite quando t 0 tende a 0, 0, como eu estou trocando o x por t e o y por 0, gente, eu não estou fazendo aqui uma substituição direta, não. Eu estou apenas interpretando que todos os pontos que eu vou pegar, o y sempre vai ser 0. Então, a minha função ela vai ficar com esse formato aqui, ó. Ela vai ficar com o formato t ao quadrado menos 0 ao quadrado, porque o x sempre vai ser um número qualquer t, e t aqui é uma variável. Sobre t ao quadrado mais 0 ao quadrado. Aí isso aqui, ó, vai ser igual ao limite. Aí preste muita atenção. Como aqui só vai ficar t, eu posso pegar o ponto que se aproximava de 0, 0 e posso apenas fazer t tendendo a 0. Aí aqui eu estou no cálculo 1, ó, porque eu vou ficar com o limite de quê? De t ao quadrado sobre t ao quadrado. E aí
t ao quadrado sobre t ao quadrado, isso aqui vai dar 1, aí eu vou ter o limite de 1 quando t tende a 0. O limite de uma constante é a própria constante, então isso aqui vai dar 1. Então, pelo caminho t0, o limite está dando 1. Aí, o que acontece se eu fizer agora o caminho 0t? Ou seja, se eu for na direção do eixo y. Se eu for na direção do eixo y, aí eu vou ficar com o seguinte. Eu vou ter o limite quando 0t tende a 0, 0. Aí aqui eu já vou logo fazer a substituição, né? Porque como o x sempre vai ser 0 e o y sempre vai ser t, aí eu vou fazer a substituição, aí vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 0 ao quadrado menos t ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais t ao quadrado. E isso aqui vai ser o limite. Como só vai ter t aqui, ó, eu vou dizer que é o limite de quando t tende a 0, de que? Aí aqui vai ficar menos t ao quadrado sobre mais t ao quadrado. E isso vai ser o limite de menos 1 quando t tende a 0. Aí é o limite da constante é a própria constante, e aí esse limite aqui vai resultar menos 1. Então perceba que por dois caminhos diferentes, o limite deu resultados diferentes. Então a ideia é, toda vez que você for calcular limites de funções de várias variáveis, o cálculo é feito por caminhos. Um caminho, quando t é 0, o que é esse caminho quando t é 0? É o caminho do eixo x. E qual é o caminho do 0t? É o caminho do eixo y. Não existe só esses caminhos. A gente sempre começa com eles porque pode ser que eles já deem diferente de cara e são os caminhos mais fáceis. Existem outros tipos de caminhos. Se a gente for fazer a mesma estratégia na letra B, vamos ver o que vai acontecer. Então, na letra B, eu vou começar o mesmo esqueminha, tá? Os caminhos, ó, t0 e depois 0t. Vamos ver o que acontece. Se eu fizer pelo caminho t0, eu vou ter o limite de t0 tendendo a 0, 0. Aí isso significa que eu vou trocar o x por t e o y por 0. Então isso vai ficar x, que é t. Então vai ficar t vezes 0 ao quadrado sobre t ao quadrado mais 0 à quarta. Aí isso aqui vai ficar o limite de 0, tá certo? E o limite de 0 quando t tende a 0, isso vai resultar simplesmente em 0. Mesmo esquema vai acontecer quando eu for fazer o 0t, porque eu vou ficar com o limite de quando 0t tende a 0, 0, de que agora? Bem, vou trocar o x por 0 e o y por t, aí eu vou ter uma nova expressão, tá? E aí nessa nova expressão a gente teria o seguinte, ó, seria 0 vezes t ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais t à quarta. Aí aqui em cima vai ser 0 vezes t ao quadrado, vai dar 0. 0 dividido por isso aqui vai dar 0. Eu vou ter o limite de 0 quando 0t tende a 0, 0. E aí eu vou ter o limite de uma constante, o limite da constante é a própria constante, então isso aqui de novo resulta em 0. Então a gente tem dois caminhos dando o mesmo resultado. Aí você pode pensar, então o limite é 0? Não, porque como tem uma infinidade de caminhos, a gente tem que testar outros caminhos, tá? E aqui no caso é para mostrar que o limite não existe. Então eu já sei que o limite não existe. Se eu já sei que o limite não existe, eu devo mostrar caminhos nos quais esses limites são diferentes. Então, outro caminho que eu poderia testar é o caminho quando x é igual a y. E o caminho quando x é igual a y, pessoal, eu estou analisando, ó, eu estou me aproximando aqui do ponto 0, 0, aí eu posso me aproximar do ponto 0, 0 por essa reta aqui, ó. Todos os pontos que estão sobre essa reta, que é a reta y igual a x, né? Aquela reta que passa pela origem, todos os pontos que estão nessa reta, o x é igual ao y. E aí, por esse caminho aqui, ó, por esse caminho que é a reta x igual a y, eu posso me aproximar por pontos que têm o formato tt. E aí, pontos que têm esse formato tt, eu vou ter o limite de quando tt tende a 0, 0, de que agora, ó, trocando o x por t e o y por t, a gente vai ficar com t vezes t ao quadrado sobre t ao quadrado mais t à quarta. Aí isso aqui vai ficar o limite, como só vai ter t agora, eu vou botar quando t tende a 0. De que? Bem, isso aqui vai ficar t ao cubo sobre t ao quadrado mais t à quarta. Aí eu posso colocar aqui o t ao quadrado em evidência, aí essa expressão vai ficar assim, ó, vai ficar o limite quando t tende a 0 de que? Aqui vai ficar t ao cubo. Aí aqui botando t ao quadrado em evidência, vai ficar 1 mais t ao quadrado. Aí eu posso simplificar esse t ao quadrado com esse t ao cubo. Aí no lugar de t ao cubo vai ficar t, e aqui vai cancelar. Aí eu vou ter o limite de t sobre 1 mais t ao quadrado. E aí trocando t por 0, né? A gente sabe que em cima vai dar 0 e embaixo vai dar 1. Aí 0 dividido por 1 vai dar 0, então esse limite aqui está dando 0 novamente. Então está dando 0 por esses três caminhos aqui.
E aí a gente já começa a pensar, pô, então será que está dando zero sempre? E aí outro caminho que a gente pode tentar, tá certo? Que está dentro dos caminhos triviais, é o caminho da parábola, tá certo? Da parábola aqui, ó. Todo ponto, eu posso me aproximar por esse ponto, por pontos que estão sobre essa parábola aqui, ó. E aí me aproximando desse ponto, por pontos que estão sobre essa parábola, todo ponto que está nessa parábola, o y ele é igual ao x ao quadrado, né? É a parábola que está na origem, a lei de formação aqui é y igual a x ao quadrado. Então todo ponto aqui ele vai ter um x e o y igual a x ao quadrado. E aí eu posso pegar o caminho que seria o caminho onde o x vai ter um valor e o y é o t ao quadrado. E aí, por esse caminho, a gente vai calcular o limite da minha função quando eu tenho o caminho tt ao quadrado se aproximando de 0, 0. Aí, por esse caminho se aproximando de 0, 0, a minha expressão vai ficar, eu vou trocar o x por t e o y por t ao quadrado, então eu vou ficar com t vezes t ao quadrado, isso vai ficar t à quarta, sobre x ao quadrado vai ficar t ao quadrado, vezes mais y à quarta, vai ser t ao quadrado à quarta, isso é t elevado a 8. E aí, de novo, a gente vai perceber, se fizer as continhas, que isso aí vai resultar em zero. Porque se a gente fizer a simplificação, a gente vai ficar com a seguinte expressão, ó. A gente fica com essa expressão, eu posso simplificar o t ao quadrado com t à quinta, aí aqui em cima vai ficar t ao cubo, e aqui cancela o t ao quadrado. E aí, quando eu for calcular o limite desse com o t tendendo a zero, né? O t vai estar tendendo a zero. E aí, o t tendendo a zero, em cima tende a 0, embaixo tende a 1, e aí eu vou ficar 0 dividido por 1 e vai dar 0. Aí aqui, por esses caminhos mais triviais que a gente chama, né, que é o t0, 0t, tt e tt ao quadrado, você começa a meio que desconfiar que isso aqui vai resultar em... o limite vai resultar em 0. Mas aí quando a gente vai lá e faz um caminho diferente, vou apagar esses caminhos aqui, ó. Quando a gente faz o caminho t ao quadrado t, tá certo? T ao quadrado t. Esse caminho t ao quadrado t é o caminho dessa parábola aqui, pessoal. São os pontos que estão nessa parábola, né? É quando o x é igual ao y ao quadrado, né? Isso aqui é uma parábola, só que é uma parábola nessa direção. E aí quem já pagou geometria analítica, quem conhece um pouco de cônica sabe o que eu estou dizendo. Então tem esse outro caminho que é o inverso desse, né? Quando você troca a posição. E aí, quando você troca a posição, a gente vai ficar com o limite de t ao quadrado vezes t ao quadrado, t à quarta mais t à quarta, né? Eu trocando o y por t e o x por t ao quadrado, aí fica t à quarta mais t à quarta. E aí, pessoal, ó, isso aqui vai ser o limite quando t tende a zero, né? Porque vai ficar a expressão só com t, de quê? Ó? Vai ficar de t à quarta sobre 2t à quarta. E aí eu posso cancelar t à quarta com t à quarta, eu vou ter o limite de 1 meio quando t tende a zero. E o limite de 1 meio quando t tende a zero vai ser 1 meio. Pronto, aí achei um caminho que o limite deu diferente. Todos os outros anteriores estavam dando zero, aí por esse caminho o limite está dando diferente. Então, nesse caso aqui, a nossa função, como eu tenho dois caminhos, né? No caso, tive aí 4 que são iguais e um que deu diferente, mas eu posso achar outros que são diferentes, mas eu achei um caminho, eu achei dois caminhos diferentes que deram limites diferentes. Então, conclusão disso é que o limite não existe, tá bom? Bem, para essa aula por aqui. Aguarde até a próxima aula. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, tchau.